Do tipo assim, tá certo ou tá errado? Naquele momento ali, em princípio, vamos supor, você vai para entrevista de emprego, você passou no concurso público, você tem que provar que você não tem condenação criminal. De jeito mais fácil, nada consta. Aí o nada consta diz o seguinte, não. Opa. Desculpa, Grazi, boa noite. O nada consta diz o seguinte, pô, Rodrigo, tu tem uma condenação criminal. Naquele momento, você vai falar, pô, nunca fui condenado para nada. Nunca fui condenado para nada. Mas aquele documento ali você não consegue mudar naquele primeiro momento. Concorda? Você vai ter que provar, contrário a história para defesa. Lembra daquela coisa? Você pode sempre... Então, aquele documento, vamos entender ele como um resultado de uma sequência de procedimentos administrativos que deu origem a um ato administrativo. O nada consta, ele é um ato. Por que ele é um ato? Porque ele é uma declaração, uma manifestação de vontade unilateral da administração pública. Como assim unilateral? Só prevalece o lado dela, no primeiro momento. Tipo, ela diz se você tem condenação ou se você não tem. Aquele documento, o documento vai dizer. Não é o documento do Ministério da Justiça que tá te condenando. Quem te condenou foi o processo judiciário, o Poder Judiciário. Mas aquele documento ele está dizendo se você está condenado ou não. Você não vai dialogar com... Ah, mas eu não estou não. Melhor vou aqui, vou editar esse documento. Vou pegar no arquivo de PDF, que edita PDF, vou mudar meu troço para condenado para inocente. Você não pode, em tese, fazer isso. Tranquilo? Isso até o momento ou não? Beleza. Vamos pegar o exemplo do INSS. Você fala o seguinte, pô, cansei de trabalhar. Vou me aposentar. Pega todos os seus documentos, leva no INSS e entra na sua aposentadoria. Tranquilo? Os caras vão analisar, o resultado vai sair. Vamos supor que o resultado seja, você não tem direito à aposentadoria. Você pode recorrer, mas naquele primeiro momento, você não tem discussão, não tem negociação com o cara que você está te atendendo, com o agente público que está te atendendo. Por quê? Porque aquilo é resultado de um ato administrativo. Declaração unilateral, de vontade unilateral. Beleza? TRE título de eleitor. Pô, vou lá tirar título de eleitor para votar. Eu preencho os requisitos para tirar meu título de eleitor. Ah, eu não gostei da cor do papel verde. Pode ser azul? Não. O ato administrativo, declaração de vontade unilateral de decisão pública. A administração pública vai dizer o que ela quer. Tranquilo? Se encaixa também. Você não tem como negociar em princípio. Isso deu para visualizar até aqui? Por que você não negocia? Porque a administração está em condições de superioridade em relação ao administrado. Ela precisa fazer valer a sua vontade não porque ela é superpoderosa, para prevalecer o interesse público. Percebe? Exemplo, qual o interesse público em relação ao nada consta? Que as pessoas consigam ter acesso fácil a documentações que comprovem que ela ou elas não têm condenação criminal. Beleza? Então os caras criam um site, naquele formatinho. Você preenche CPF e o que está ali é a sua comprovação de inocência ou de culpa, digamos assim, a fim em termos de documento. Tranquilo? Não tem muito como ficar, pô, não concordo, melhor, esse documento não vai valer não, vou querer outro. Não necessariamente, porque se fosse assim, você trazeria um processo de mais pessoas para pedir aquele tipo de documento. Então a administração age de posição de superioridade para defender o interesse público. Isso deu ou não? Ficou confuso? Deu? Tá. E qual é o resultado disso tudo? Produzir o que a gente chama de efeitos jurídicos. O que são efeitos jurídicos? Consequências na vida prática. Vamos pegar o exemplo da certidão da consta. Você precisa, pegar o nada consta para comprovar que você não tem condenação criminal para assumir um cargo público. Se lá estiver mostrando que você tem condenação criminal, que você não pode, por aquele motivo, assumir determinado cargo ou algum emprego, a consequência, o efeito jurídico vai ser que você tem uma condenação criminal, né, que você não tem a ficha limpa, digamos assim, e o efeito jurídico vai ser que você não vai, no mundo prático desse efeito jurídico, vai ser não conseguiu um emprego. Mesma coisa do INSS, não conseguiu aposentadoria. Você não tem direito, não preenche requisitos jurídicos a se aposentar. Efeito prático, vai ter que continuar trabalhando. O outro foi do TRE, você não conseguiu tirar o título. Você não vai exercer no mundo prático o seu direito político ativo, que é o direito político de votar. Tranquilo? Então, assim, isso em essência é um ato administrativo. É uma coisa que a administração diz, em tese, em princípio, a gente recebe em prol do interesse público. Não? Confuso? Mariana? Mariana, desculpa. Tranquilo? Ou não? Quer que volta? Olha pra mim. Certeza?
Isso aqui ficou tranquilo? Tá. Como é que um ato administrativo ele é composto? O que é preciso para ter um ato administrativo? Primeira coisa, você precisa ter um agente público, que é o que a gente chama de competência. Quem faz? Quem faz um ato administrativo? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Depois eu volto. Mas assim, a gente vai seguir de classificação depois, tá? É só para explicar. Quem faz o ato administrativo é o que a gente estudou nas outras vezes que a gente se viu. É o agente público, beleza? Que a gente, para facilitar, vai chamar de servidor público. Quem é o servidor público? É o concursado. É o cara que ingressa no serviço público por meio de concurso de provas ou de provas e títulos. Lembra? Então, peraí, para praticar um ato administrativo, em princípio, em regra, não totalmente, porque tem termos comissionados e tudo mais, mas vamos lá. O cara tem que ser, em alguns casos, tem que ser um cara concursado. Certo? Certo. Então, por exemplo, se o cara não for concursado e praticar o ato administrativo, o ato vai ser considerado válido? Não necessariamente. Vai depender até do ato. A gente vai ver isso mais pra frente. Mas, em princípio, é o seguinte. Você vai, por exemplo, tirar título de eleitor. Onde a gente tira título de eleitor? No TRE. Aí você descobre, pô, o TRE é lá no centro de Caxias. A gente tá aqui em Saracuruna. Pô, mas ali em Primavera tem um maluco que tira título. Vou lá tirar com ele. É igualzinho. Um monte de gente já tirou e tá conseguindo votar com título de eleitor. Pode? Não. Porque quem está tirando o título, se não for concursado, não for uma coisa oficial, ele não tem competência para tirar o título. E a competência é um dos elementos necessários para você ter um ato administrativo. Tranquilo? Uma outra coisa interessante no ato administrativo é entender para que ele está sendo feito. Então, assim, todo ato administrativo, ele tem que ter uma finalidade. Pelo menos uma finalidade, beleza? Eu diria que, na verdade, tem que ter pelo menos duas. Porque uma a gente já sabe qual é. É o interesse público. Todo ato administrativo tem que ter interesse público? Sim. Todo troço que a administração pública fizer tem que ter interesse público. Sem sacanagem. Qualquer coisa que algum troço público fizer tem que atingir o interesse público. Beleza? Por exemplo, o Brasil, a gente quando falou de agente público, a gente falou de um cara chamado agente delegado, lembra? Desculpa, agente credenciado, não sei se você lembra, que era um cara que representava o Brasil em eventos internacionais. Tipo assim, o Pelé vai representar o Brasil em um evento sobre Copa do Mundo. Pô, por quê? Porque a gente entende que ter uma representação esportiva de alto nível no evento internacional faz bem para a imagem do país. Então, porra, vai pagar um hotel pro Pelé? Vai pagar um hotel pro Pelé. Porque a gente entende que aquele ato administrativo de você pagar o hotel pro Pelé tem uma finalidade de ter um interesse público. Que interesse público é? De ver o país melhor, com uma imagem melhor no âmbito internacional. Tranquilo? Só que além do interesse público, você também tem que ter como finalidade, digamos assim, um objetivo. E esse objetivo, em alguns casos, ele vai atender também ao interesse de particulares. Eu não vou dizer sempre, pode ser que em alguns casos não atenda. Mas, em princípio, a gente vai entender o seguinte. Algumas pessoas que querem determinada coisa da administração pública vão ter o seu objetivo atingido com um ato administrativo determinado. Por exemplo, preciso tirar um título de eleitor. O interesse público é garantir o exercício dos direitos políticos, como a gente viu quando falou de direitos políticos, ativos de votar da população. Maior de 18 anos de idade, alfabetizado ou não, porque o analfabeto não é proibido de votar no Brasil, tranquilo? Aí beleza, o interesse público está sendo atingido quando eu tiro o título de eleitor. Só que, pô, a pessoa que foi lá tirar o título também tinha um objetivo, que era ter o título na mão. Essa pessoa viu o seu objetivo ser atingido? Viu. Objetivo específico de garantir o direito de voto. Então, a finalidade do ato administrativo, ela é o interesse público sempre, que em alguns casos também vai ter um objetivo específico, e esse objetivo específico, em alguns casos, pode atender ao interesse particular. Tranquilo? Como, por exemplo, você ter uma autorização para funcionar uma loja. Não é um documento que a gente tem?
Pô, aquele documento é para ti, que pediu, certo? Teu objetivo não foi atingido? Aqui, ó. Mas a tua loja atende um interesse público, em essência. Você vai botar um restaurante num lugar que não tem restaurante. Pô, as pessoas vão poder comer num lugar mais perto do trabalho, de casa. Tranquilo até aí essa visualização? Posso colocar ali do lado do objetivo, então, aqui pode ser também de interesse público, né? Interesse particular. Pode ser de interesse particular. Objetivo específico, né? Beleza? Ele pode, em alguns casos, também atender o interesse particular. Ah, então, peraí, a finalidade pode atender só o interesse particular? Não, só não. Ela pode atender só o interesse público? Sim. Só o interesse particular? Não. Ela pode ter o interesse público e ao interesse particular. Beleza? Há muitos anos a galera usava isso muito como pegadinha. Tipo, a CESP adorava isso. Hoje em dia, eu confesso que quase ninguém faz mais. Beleza? Porque já está um troço mais pacificado. O que às vezes a galera faz, e a GV às vezes gosta de fazer, é criar historinhas e no final te fazer a pergunta. Então cria a historinha Gilberto, empresário, bababá, e no final pergunta a finalidade do interesse público também pode contemplar o interesse de Gilberto, empresário? Pode. Desde que o interesse de Gilberto seja uma coisa legal, lícita e coisa mais. Tranquilo? A forma. Como você faz o ato administrativo? Galera, todo mundo aqui que já foi em órgão público ou alguma coisa, que conseguiu atender seu objetivo, saiu de lá com alguma coisa na mão? Ou não? O quê? Documento. Ou seja, um papel. Por quê? Porque a forma do ato administrativo, em regra, ela é escrita. Ah, então, peraí. Você não tem ato administrativo na forma não escrita, verbal? Você pode até ter. Se a lei não te obrigar, não determinar que você tenha uma forma escrita. Por exemplo, preciso de um nada consta. É um documento escrito. Pode estar em papel impresso, normalmente a gente até imprime, ou pode estar no celular em PDF. Beleza? Mas ele está escrito. Não é você chegar na delegacia, irmão, quebra um galho pra mim, vê se eu tenho condenação criminal. Pô, irmão, tu não tem não, valeu, e tu sai andando. Não é assim. Beleza? A não ser que a lei fale que pode ser. Que você pode pegar, grava áudio WhatsApp aqui pra mim, irmão, falando que não tem condenação criminal, grava, pum. Aí chego lá e mostro pra todo mundo, beleza? Mas a lei não chegou nesse nível ainda. Então a forma, em regra, é a forma escrita. Bom? Hoje em dia a carteira de trabalho está digital, né? Sim. Hoje a carteira de trabalho está digital. Só que ainda assim, ela se manifesta de forma escrita. Sim, mas né? eu tô falando que é Digital. O escrito não é vinculado ao papel. Ele pode ser digital, ele pode ser em outros formatos. Confesso só com esse digital, sem ser o... digitado, né? Oi? Digitado. Digital. É porque tem o digital e tem o digitalizado. O digital é aquele que já nasce daquele jeito, tipo um PDF, digitalizado quando você escaneia. Beleza? Mas é um exemplo disso. Só que o cara, por exemplo, não pode fazer uma carteira de trabalho oral. Tipo assim, você gravar um áudio relatando a tua experiência de trabalho. Quando a gente vê direito do trabalho, a gente vai ver que não. O direito do trabalho, ele aceita que você prove suas relações de trabalho de forma não escrita. Só com depoimento vai ser outra história. Isso não vale pra cá nesse primeiro momento. Tranquilo? Motivo. Antes de chegar no motivo, só uma coisa. Essas 3 paradas aqui, na administração pública, elas são aquelas coisas que a gente chama de vinculadas. Tipo assim, não tem, em princípio, margem para negociação. Exemplo, a competência. Eu posso... peraí, mas... Pô, esse cara, ele não é concursado. Mas, mano, ele já fez tanto concurso que tá quase entrando. Então, pô, vamos quebrar o galho dele. Ele vai ser nomeado daqui a 2 dias. Ele fez o ato hoje, só que vai ser nomeado daqui a 2 dias. Vamos liberar ele? Em regra, não tem isso. Tá bom? Em regra, não tem isso. Não tem como negociar. Mas esse áudio aqui tá tão... A voz do cara é tão bonita que ele fala explicando as coisas do ato administrativo que, pô, ficou melhor do que a forma escrita. Vamos aceitar? Em princípio, não tem isso. Tá bom? Em princípio. Depois eu vou mostrar que tem 2 exceções aqui. São atos vinculados. São... Não tem poder para mudar. São atos administrativos. Esses elementos, eles são elementos vinculados. Porque, em princípio, eles não têm muito margem de manobra sobre como praticar.
Você não escolhe, por exemplo, em relação à competência, às vezes, quem vai fazer. A lei já determina aí quem faça. Você tem um problema no INSS sobre previdência, você vai no INSS. Você vai chegar lá, vai ter um técnico do INSS para te atender, ou um analista. Você não vai ter no INSS, chegar lá e vai ter um cara que trabalha, por exemplo, com Detran, sabe? Te atendendo. Em princípio, não é assim que funciona. Tranquilo? Até aqui de boa? Certeza? Tá. Além disso, você tem um motivo, né? Por que você faz determinada coisa? Esse motivo, ele está muito ligado à ideia de justamente trazer a ideia da razão de a administração fazer determinada coisa. Qual é, digamos assim, o seu propósito, sabe? O que você realmente espera alcançar com aquilo? É tipo assim, a gente tem a finalidade. Eu faço determinado para atender o interesse público. Essa é a essência básica. Mas, pô, por que você vai fazer determinado ato desse jeito, a partir de determinado agente público? O que você almeja com isso? Então, o motivo, ele está ligado ao porquê de você fazer determinado ato administrativo. Então, é muito parecido com a finalidade. Muito parecido com a finalidade. Por exemplo, se a gente pensar, falamos aqui certidão, né? INSS e TRE. Vamos pegar o exemplo do TRE de novo. Se a gente pegar o TRE, a gente na questão do título, a gente vai ter a finalidade de você ter um interesse público que garantiu o exercício do direito político ativo, o direito de votar das pessoas. Beleza? E aí você vai pensar assim, qual é o motivo então de você, digamos assim, fazer isso através de um título de eleitor? Porque assim eu garanto um controle maior dos eleitores que eu tenho, já que cada título tem um nome e um número específico. Perceberam ou não? Um controle. O INSS. Por que para dar entrada na aposentadoria eu preciso realmente passar por uma perícia médica? No caso, por exemplo, de dar entrada por problema de saúde. Porque eu preciso, em termos de interesse público, garantir que os requisitos legais sejam cumpridos, já que você só se aposenta por invalidez quando você fica inválido. Tranquilo? Mas por que uma perícia médica especificamente? Porque o médico é o cara responsável, capacitado, para dizer se você está ou não fudido. Tranquilo? Esse porquê, ele está muito ligado à essência, digamos assim, de quais motivos me levam a agir desse jeito. Tranquilo? Ou como a gente pode, digamos assim, trabalhar, vamos dizer, a razão, né? A explicação de você executar e exercer determinado ato administrativo. Confuso o motivo ou tranquilo? A administração, no caso pública, é para controlar e a gente para liquidar a legalidade. Como assim? A administração pública, o motivo dela é o controle. Isso. E a gente faz para andar na legalidade. Sim, sim. Beleza? Por fim, o objeto. O objeto é justamente o quê? O produto, muitas vezes o produto que a gente pega no final. E aí, se a gente pegar o exemplo da certidão, é o nada consta, o documento. Se a gente pegar o exemplo do INSS, no caso de uma entrada de aposentadoria, é a aceitação ou não do seu pedido. No caso do TRE, é você pegar ou não o seu título de eleitor. O objeto é isso, tá? Esse objeto, muitas vezes, ele tá manifestado de uma forma até material na nossa frente. Ele é o resultado prático da ação, o resultado final da ação. Você fala de carteira de trabalho. Pô, a expedição da carteira de trabalho ela é um resultado de um ato administrativo. Ela é feita por um agente competente para isso, que tem a finalidade de atender o interesse público, né? Que aí a gente pensa na questão de você, enfim, atender o interesse público, de garantir que as pessoas possam ter a documentação para trabalhar legal, dentro da regra da CLT. O objetivo da pessoa, que específico, o próprio objetivo do Ministério do Trabalho, que é proporcionar esse documento para as pessoas. Ele é um documento escrito, seja papel ou digital. A razão de explicação disso é para você garantir que cada pessoa tenha não só um número, mas pelo menos números específicos que são só para ela, da carteira de trabalho, especificamente um número só de PIS, mas vários números de carteira em alguns casos. E o objeto é você fazer aquilo no formato, antigamente, no formato de caderneta, em que você possibilitava fazer várias anotações.
sei se vocês lembram de aquelas carteiras mais antigas, de papel, né? Você tinha vários espaços para as anotações. Então o objeto, em muitos casos, ele é, digamos assim, ele é a coisa material que resulta do ato administrativo. A gente vai literalmente ver. Às vezes ele vai ser uma coisa em papel, às vezes pode ser só um resultado que você esperava. Tranquilo até aqui? Tá, então beleza. Esses dois aqui, eles são discricionários. Quais são discricionários? O motivo e o objeto. O que significa isso? Que eles são discricionários. Tem liberdade de escolha, tem margem para escolha. Liberdade, margem. Quer dizer que a administração pode escolher o quando fazer e o porquê fazer. Tranquilo? Exceto, tipo assim, se eles forem obrigados a fazer em determinado momento. Beleza? Mas, por exemplo, aqui nesse caso, por exemplo, a gente pode vincular o seguinte, olha, a administração pública, o Estado, ele é obrigado a conceder aposentadorias, tá? As pessoas têm direito de se aposentar e o Estado é obrigado a conceder aposentadorias para quem tiver direito de se aposentar, beleza? Então, beleza. Então, assim, se o Estado é obrigado a conceder aposentadoria para quem tiver direito, ele tem que colocar alguém capacitado, alguém competente para isso, para atender o interesse público, né? E criar uma comprovação de aposentadoria de forma escrita, porque o escrito vale mais do que o falado, digamos assim. Agora, como você vai fazer isso na prática? Você vai colocar médicos, peritos, você vai contratar médicos privados, sabe? Para fazer essa análise, você vai fazer concurso. Quando você vai fazer isso? Você vai fazer isso agora, através de uma autarquia como é o INSS? Você vai criar uma secretaria de aposentadoria específica para isso? Essa outra parte aqui, você vai gerar um documento em papel, um documento só digital. Essa outra parte aqui, que é o motivo e o objeto, o cara escolhe como fazer. Beleza? Em alguns casos, até quando. Conveniência e oportunidade. Em alguns casos, são essas palavras que cabem aqui. Conveniência. Oportunidade. Deixa eu trocar isso. Que o cara pode ter para exercer determinado ato administrativo. Porra, tava contra aqui agora. Beleza? Deu pra visualizar? Não precisa nem entender, mas assim, eu consegui enxergar isso numa relação minha do cotidiano. Que eu já tive que fazer na instituição pública, ou não. Sim. Tranquilo? Isso daí é sobre os atos administrativos e os elementos da administração. Não, é ato administrativo mesmo. Aí aqui eu botei o conceito, aqui os elementos, agora eu vou falar dos atributos. Beleza? Cara, deixa eu só pegar um bagulho ali. Porque eu tava com outro piloto, eu deixei ele fora, rapidinho. Tirando errado. Eu fiquei doente aqui sem beber um tempão. Eu tô até agora ficando puto. Tô barrendo. Na verdade, isso daqui são os princípios dos atos administrativos, né? Oi? Conceitos, requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. Então, requisitos são os elementos, atributos é isso aqui, conceito é isso aqui. Classificação a gente vai ver depois e as espécies depois. Sim, eu estou dizendo, essa
Não. Esses são os tópicos principais, Os princípios do ato administrativo, eles estão ligados aos princípios administrativos que a gente viu antes. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, segurança do interesse público. Essas coisas são as bases, não só do administrativo, são as bases do princípio de toda a administração pública. Sim. Confundi. Não, show. Então, assim, e os atributos do ato administrativo são interessantes pra gente, e aí a gente lembra do conceito. O ato administrativo não é uma parada que, em regra, você está negociando com o Estado. Ele fala de forma unilateral, porque ele é superior a você para garantir o interesse público e produzir efeitos jurídicos, que são coisas que influenciam no nosso mundo prático. Beleza? Então, assim, os atributos, eles vão levar isso em consideração. Por exemplo, o primeiro atributo administrativo é um negócio chamado presunção de legitimidade. O que isso parece para vocês, olhando esse termo, presunção de legitimidade? Garantia de ser legítimo. Então, garantia de ser legítimo. Vamos pegar a palavra legítima aqui, então. Mais alguém? Quem mais? Legal, né? Pedido ser legal, documentação tá certa. Boa. É legal. Sentido de legalidade, né? Beleza. Mais alguma coisa, galera? Presunção de legitimidade. Aqui ideia pra gente. Tranquilo? Então vamos lá. Dá a ideia de que algo é legítimo? Sim. Por exemplo, o nada consta, que a gente pega no site. Se a gente abre um site, bota no Google, tirar nada consta, aí abre alguns sites. Aí você não procura o site com gov, né? Tipo assim, tem um site .gov alguma coisa. Que tem o nadaconsta.com.br, a galera faz isso, a galera é malandra, entendeu? Aí, pô, tu vai lá no site .gov, aí tem o logo do governo federal. Pô, ele tá bem verde e amarelo. Fala, pô, irmão, o site aqui é verdadeiro. Aí tem até aquele negocinho no computador HTTPS lá, tudo tranquilinho. Tu fala, porra, fechei. Aí tu imprime o documento, pum. Ou salva no celular, no computador. O que você parte do princípio? O documento tá certo. Você vai no INSS, pô, não tem direito à aposentadoria, não tem direito à aposentadoria. Você presume que ele seja legítimo. Mas é aquela coisa, é garantido que ele seja legítimo? Em regra, sim. Como é que ele pode não ser legítimo? Se você provar que ele não é legítimo. Mas aí cabe a você, ao administrado, provar que a administração está errada. Por quê? A administração é superior a você, irmão. Ela já parte do princípio que ela está lá no topo. Você que se vire. Tranquilo? Isso é o que mais acontece, né? A pessoa acha que vai se aposentar com 100%, vai se aposentar agora só 70%. É tipo isso. 5 anos aí. É tipo isso. Então a gente parte da ideia de que ele seja legal. Que ele está dentro da lei. Que ele preencheu esses requisitos aqui todos. Entendeu? A gente parte dessa ideia aqui. Se depois, lá na frente, verificar que não foi assim, é outra história. Mas você presume que ele seja legítimo. Você não precisa que ninguém, tipo assim, te prove. Não precisa de uma contraprova. Aquilo já basta. É um site oficial, você vai na agência do INSS, fala com o atendente lá, é atendido, entrega a documentação, espera um tempo, recebe o teu resultado, você parte desse princípio de que aquele documento é legítimo. No caso, é atributos da administração pública. Do ato. Desculpa se eu estou confundindo vocês com isso. Falando basicamente de ato. A administração pública tem agente público que pratica atos administrativos. Melhor, a administração pública pratica atos administrativos por meio de seus agentes públicos. Tá bom? E aí, assim, como ela já está superior a você, é o seguinte, mano, o que ela faz, em princípio, é legítimo. Se não é legítimo, cabe a você provar. Você que eu falo é o administrado. Não vai a administração por si só provar que o ato não foi legítimo. Em alguns casos, ela vai anular alguns atos por ilegalidade ou revogar, porque ela acha que não tem mais que continuar. Mas isso é outra história. Em princípio, a gente vai partir disso aqui agora. Beleza? Tranquilo isso aqui ou não? De boa? Mariane? Caroline? Acertei. Carol, tá. Tranquilo, né? Mas acertei seu nome. Marina. Desculpa. Auto-executoridade. O que significa isso? O que parece pra gente? Não é vinculado, né? Auto-executoridade? É o poder de corrigir o próprio erro, né? Isso não é Autonomia. Poder... De corrigir a autotutela, né? É autotutela, é de corrigir autotutela. Então, peraí, falaram alguma coisa? Falei autonomia. Autonomia?
Pode ser. Mas vamos lá, uma coisa que é auto-executável, né? Que tem auto-executoriedade. Ele mesmo consegue emitir. Gostei da ideia do ele mesmo. Mais alguma coisa? Uma coisa auto-executável é uma coisa que se executa por si só. Ela não vai precisar de que alguém intervenha ou alguém criar um cenário para que a situação possa ser executada. Por exemplo, você recebeu uma multa, né? Uma multa do Detran. Pô, essa multa, a partir do momento que ela é emitida, ela está valendo, concorda? Você pode recorrer? Contraditória é ampla defesa. Particular seu, mas ela já está sendo executada. Então, assim, é um poder que o cara tem. A administração pública que pratica ato administrativo por meio dos agentes públicos, tá? Ela tem autonomia, liberdade para isso, digamos, tem. Mas, principalmente, o que ela tem é a ideia de que ela mesma, na própria administração, vai executar o ato. Ela não precisa que ninguém dê garantir as condições para ela fazer isso. Tranquilo? Ou não? Eu confundo muito esse auto-executoriedade, discricionário, é o autotutela também. O autotutela e o auto-executoriedade, até porque tem auto, né, lá nos caras. O autotutela que ele pode emitir e ele mesmo pode cancelar ali a multa. é um bom exemplo. Vamos ficar com essa ideia. Na verdade, assim, para ficar mais claro é o seguinte, você emite, vamos supor, você viu um carro vermelho atravessando o sinal. Aí a placa do carro é XXXX1. Aí você viu o carro passando, você, caraca, vou atrás dele. Aí você dá uma corrida daqui a 20 metros, você vê um carro vermelho parado com a placa XXXX2. Você vai lá e multa. Tá multado, não sei o que. Não, irmão, não sei o que, não sei o que lá. Ô, irmão, meu número aqui, não, tu tá... Aí o cara, ih, rapaz, é verdade, tu número é o 2. Eu não fui o 2, foi o 1 que eu tenho que multar. Aí o cara vai lá e rasga a multa, beleza? Porque ele viu que estaria multando o cara de forma ilegal. Porque para multar você tem que praticar a infração. Se você não praticou, você não pode ser multado. Nesse cenário, assim, a gente, é bem fictício, só pra gente visualizar. Desculpa, fala. Não, é só dignificar mesmo. O discricionário, no caso, ele tem essa questão da margem, né? De agir, mas nem tanto, né? No limite da lei. Limite da lei. Todo mundo aqui vai estar sempre no limite da lei por causa do princípio da legalidade. Ele tem margem, mas ele tem que seguir aquela, vamos botar assim, a questão cronológica. Processo. Se tiver uma ordem cronológica. Bom ponto. Ele tem que, se tiver a questão, digamos assim, a forma determinada, a questão cronológica. Cronológico no sentido assim, tem uma ordem, né? No caso da discricionária é o seguinte, você tem uma liberdade, uma margem de liberdade, dentro da lei. Dentro do que a lei determina. E aí vai do que o Rodrigo falou agora. A lei determina que é assim, assim, assado? Então acabou a discussão. Agora, se a lei te dá uma margem de liberdade, você fala assim, não, você pode até determinar essa parte até a página 4. Beleza? Vou dar um exemplo engraçado. Não se confunde um pouco a auto-executoriedade? Ou não? Eu acho que não, cara. Mas assim, eu acho que talvez o que estranho é que talvez sejam palavras... Ele tem poder dentro da lei. Uhum. A auto-executoriedade também tem, né? Mas é que a executoriedade foca muito nessa aqui, no exec, que é de executar. A executoriedade é assim, o cara executa, o cara faz valer. A discricionariedade é um poder que o cara tem, uma possibilidade que o cara tem de, tipo assim, de fazer as coisas de forma diferente. É tipo um exemplo que tu deu na aula do delegado. Tipo assim, ele instaurou um inquérito. Só que ele tem liberdade de fazer as diligências que ele quer para poder concluir lá o inquérito dele. Ele pode fazer da forma que ele quiser. Ele vai buscar as câmeras em tal lugar, ele vai fazer. Se ele não quiser fazer, ele não faz. Mas ele vai achar um modo viável para ele. Ele tem essa margem de fazer como ele quer para poder fazer o inquérito. E quando ele instaura o inquérito está valendo. Ele não precisa esperar um outro delegado concordar com ele, ou um juiz deixar ele instaurar o inquérito. Ele pode instaurar o inquérito está sendo executado. Beleza? É um pouco da diferença. Mas eu acho que assim, vale mais repetir isso várias vezes para consolidar. Então, assim, a auto-executoriedade é a ideia do próprio administração pública executar um determinado ato.
Tranquilo? Eu sei que talvez não tenha ficado tão claro, mas auto-executar, ela mesma executa. Então, assim, você multa e a multa passa a valer, beleza? No caso, esses são os atos que são auto-executáveis, né? Sim. Por exemplo, eu posso aplicar a multa, né? Então, eu posso auto-executar. Agora, por exemplo, eu não posso sentenciar. Não. Porque isso já é um ato que não caberia a mim. Não, no caso, se a gente pegar na ideia... Teria que ser o juiz. Isso. Então, ele não é um ato auto-executável. Sabe por quê? Competência. Primeira coisa, competência. Quem condena? Poder Judiciário. O juiz. Então, esse não seria um ato auto-executável. Ele não preenche os elementos... que eu posso executar por competência... Isso. Aí seriam auto-executáveis. Ele não preenche os elementos, não tem direito aos atributos. Beleza? Por fim, não menos importante, a ideia da imperatividade. A ideia da imperatividade que é mais fácil. Você pode deixar de pagar uma multa se você não concordar com ela? Poder. Oi? Poder pode, não é? Mas a multa some? Porque você esquece? Não. Ela fica ali. Tem uns mitos aí que se encontram caduco. Até o juiz, algumas coisas realmente no mundo caducam, mas não. Multa não é juros, não. Acho que você pagar até a data, ela tem desconto. E aí passou da data, ela fica no preço normal. É o bagulho de juros de mora e correção monetária. Como é que faz? A imperatividade é o seguinte, o ato administrativo ele acontece mesmo que você não concorde com ele. Por quê? Superioridade. Esteja errado, né? Então, não porque você presume que ele é legítimo. Entendeu? Não, igual no meu caso, por exemplo. Eu fui no aeroporto de Santos Dumont. Uhum. Aí eu parei não, só peguei o filho da minha vizinha no desembarque. Eu acho que não pode parar no desembarque, só no embarque. No desembarque só pode parar táxi, o que é completamente errado, porque se a pessoa está desembarcando, ela tem que sair aonde? Certo? Não, mas vai lá. Ué, Tem um estacionamento pra isso, mas vai. tudo bem. Aí, não, mas o estacionamento do Santos Dumont você tem que atravessar, né? Ele é do outro lado. Isso. Mas a pessoa não quer carregar a mala até lá. Mas aí... Entendeu? Mas a imperatividade é isso aí. Tudo bem. Isso era umas 8 horas da noite. Aí eu levei a multa. 130, eu acho a multa. Levei a multa. Só que tem duas multas com a mesma data, só que uma 8 horas da noite e a outra meia-noite e alguma coisa. Sendo que meia-noite e alguma coisa já estava dormindo há muito tempo. Então, E aí como que eu faço para provar que ele não estava lá? em princípio, os dois atos são legítimos, legais pela presunção de legitimidade. Quando elas foram aplicadas, elas começaram a valer. Independente de você concordar ou não, beleza? Só que você tem o princípio da ampla defesa do contraditório que te garante recorrer. Que não adianta de porra. Então, não vou dizer que não adianta de nada, mas em tese você tem garantido isso. Entendeu? Mas, esse exemplo é legal porque, apesar da sua indignação, o atributo da imperatividade garante que o ato administrativo vai valer mesmo se você discordar. Então, assim, ele não vai dialogar e nem querer te agradar. Beleza? A imperatividade tem essa ideia. Ela vale mesmo se você discordar. Ela não liga pelo que você acha. Entendeu? Porque ela visa atingir, na essência, o interesse público. Que é o quê? Você não pode passar em determinado local, parar ou cruzar o sinal, seja lá o que for, porque você está colocando em risco o interesse público. Essa é a teoria de tudo. Não? Tranquilo? Tranquilo? Essa ideia da imperatividade? Eu entendo a tua indignação, mas essa indignação é legal para pensar isso. Porque a imperatividade tem esse poder, ela causa dor nas pessoas. Entendeu? Sim, a parte do corpo que mais dói é o bolso. Acredite. Então, assim, esses são os atributos. Existe um outro atributo que eu vou colocar aqui embaixo, só para
consciência, porque esses bagulho aqui tem um monte de teórico, de direito, bababá e babá. Só concurso não quer saber dessa merda. Assim, concurso não quer saber disso. É preto no branco. Aí tem os caras que também colocam um negócio chamado tipicidade, que é o quê? Tem que estar na lei, autorizado pela lei, que é aquela coisa que a gente já trabalhou várias vezes, que é a ideia da legalidade. Beleza? Então, assim, existe o atributo da tipicidade dos atos administrativos? Se a prova perguntar, tem. Entendeu? Se a prova perguntar, tem. Qual? Que... Comparado ao contrário do que quando está na lei. Quando está na lei? Quando não está na lei, é estilo a moralidade. Tem coisas que não está escrito na lei. Uhum. Não está escrito especificamente. Qual o nome dessa cidade? Então... Não é o contrário, não necessariamente. Em relação à ideia de ser legal ou ilegal, sim. Se uma coisa está na lei, é legal. Se ela não está na lei, é ilegal. Mas não é a situação de ser bom, por exemplo. Tem coisa que não está lá específico na lei, mas não é moral. Tem esse outro ponto, Então, assim, legal e ilegal. Típico, legal, atípico e ilegal. Tem algumas coisas aí envolvendo princípios que são explícitos quando estão na lei, está explicitamente colocado lá, tipo, princípio da legalidade, está o nome. Ou os princípios implícitos, que não está o nome lá, mas está a ideia. Tipo assim, você não cuidar com a administração pública, você tem que sempre buscar economizar os gastos e bababá. Princípio da economicidade. Mas o cara não chamou de princípio da economicidade, ele colocou lá dizendo que você tem que economizar. Aí os caras de direito vão chamar de economicidade. Então, e tem o que ele estava falando, que é a essência de tudo. Que é, não é porque questão só de ser legal é legal. Isso é moral? Isso é válido? Tipo assim, a administração pública. Um servidor público não pode, em hipótese alguma, usar os recursos da administração pública para benefícios pessoais. Beleza. Eu não vou aceitar propina, né? Só que aí você pensa o seguinte, mas eu não posso nem imprimir uma apostila? A apostila é muita coisa. Nem um boleto para pagar? Mas eu vou usar o verso da folha usada que o pessoal ia jogar fora. Não, sabe por quê? Não, por causa da tinta, viado. Tem a tinta. Você está gastando a tinta, você não pode usar tinta, entendeu? Aí você fala, mas ninguém vai nem ver, não sei o que lá. Por que você não vai fazer isso? Moralidade. Se ninguém vê, mas Deus acompanha. Beleza? Tranquilo até aqui? Eu sei que talvez não tenha ficado tudo muito claro, mas se não ficou, vamos tentar esclarecer agora antes de avançar? A tipicidade é aquilo que é típico e aquilo que é atípico, né? Por exemplo, o que é tipo de lei, o que é tipo de regra, é o que é tipificado. O crime hediondo é um crime tipificado porque ele está explícito na lei. Aquilo que é atípico é porque ele não está tipificado na lei, então ele não é uma regra. Isso. Aí, só que tira do penal, vamos para o administrativo. A tipicidade é o que está na lei dizendo que a administração pode fazer. Princípio da legalidade. Beleza? Porque a administração pública ela só faz aquilo que a lei manda. Isso. Né? Porque a lei permite, no caso. Porque a lei permite, isso. no caso, né? Já a gente faz aqui, por exemplo, se está na lei ou não está na lei... Se a lei não proíbe, eu estou fazendo. Se a lei não proíbe, eu estou fazendo. Isso. Exemplo é bagulho de droga. Você não pode fazer tal consumo, tal negociação. Mas o restante, irmão, tamo junto. Entendeu? Tem até as drogas que, por exemplo, não estão na lei. Uma droga, surge uma droga nova, por exemplo. Se ela não estiver na lei que ela é proibida, o consumo pode se usar. Então, aí em alguns casos sim, em outros não. Porque, tipo assim, também vagabundo é malandro. Tipo assim, você não pode fumar, você não pode traficar cocaína. O cara que não te trouxe com cocaína, o efeito é pior. Não, também não é assim, entendeu? Mas, por exemplo, sei lá, cocaína e cerveja e uísque. O dois deixa doidão. E deixa alegre. E aceso. Só que o uísque é permitido. O uísque não é proibido, a cocaína é proibida. Então, não estou nem entrando no mérito do que é droga, do que é potente ou não. A droga é tipificada no penal, né? Então, no penal, exatamente. O uísque é atípico. Isso. Só que essa noção dessa legalidade pro agente privado, pra pessoa, não é a legalidade daqui. A legalidade aqui é o seguinte, olha, tu só pode fazer agente público se a lei permitir. Se a lei não permitir, você não pode fazer. Beleza?
Dou caso, por exemplo, se alguém criasse uma lei dizendo que a partir das 8h01 você pode pegar o cara no desembarque Santos Dumont, tá tranquilo. Ou a partir de 8h01. Mas como não tem isso prescrito, a tipicidade permite que o cara exerça o poder de polícia, beleza? Lembra o poder de polícia? Que o cara pode punir os administrados, todo mundo. Tranquilo. Vamos avançar? Agora é tempo. Só que eu preciso apagar, posso? Tudo. Posso tudo mesmo? A única coisa que eu não consigo assimilar é a imperatividade. Tá, imperatividade é o seguinte. O ato administrativo, uma vez realizado, que a gente parte da ideia de que ele está valendo, que ele está legal, né? E que ele, estando legal, ele já vai começar a valer, ele vai produzir efeitos independente de você concordar com ele ou não. Ele vai produzir efeitos independente de a pessoa, dos administrados acharem que ele, digamos assim, deveria ser praticado ou não, que ele é conveniente de ser praticado naquele momento, entendeu? Que é a melhor coisa praticar ver aquele ato sendo executado naquele momento. No caso, ele é imperativo, assim, se ele, independente de concordância ou não, ele vai praticar. Vai ser praticado. Ele vale mesmo se você discordar. Só pensar no cara lá da China, lá, o Punhão do Show, você vê lá, ele é um ditador, quase a imperatividade, quase uma ditadura, assim, né? O cara... Olha, eu gosto mais da ideia de imperatividade, vem da ideia de império, de imperador. Entendeu? Então, tipo assim, a vontade do imperador vale mesmo se a população não concordar. Beleza? A imperatividade está ligada a isso. Como você não tem que negociar a administração administrado, o que ela fala está valendo. Beleza? Dito isso, galera, vamos para a parte de classificação. Tem duas maneiras de a gente ver isso. Tem uma maneira que eu acho tediosa pra caramba, que é eu listar um monte de coisas aqui, e a outra, a gente tentar construir isso juntos. Eu juro pra vocês que eu vou tentar construir junto com vocês, mas claro, vou colocando as classificações que tem, tá? Mas só pra gente tentar visualizar, porque se visualizar, eu acho que fica mais fácil de lembrar na hora da prova, porque decorar isso aqui é um saco. Não tem como fugir disso, mas é muito chato decorar. Então eu vou apagar tudo, tá bom? E com base naqueles 3 exemplos que a gente começou inicialmente, a gente vai tentar classificar os atos administrativos. Pode ser? Vocês vão ver que os termos utilizados para classificá-los são, na sua maior parte, autoexplicativos. Entendeu? Tipo assim, o que é um ato geral? Do tipo geral. Porra, é um ato que alcança um monte de pessoas. Geral. Alcança a galera. O que é um ato individual? Alcança um indivíduo ou determinados indivíduos. Isso por si só já dá pra gente identificar um ato administrativo? Dá. Mas vamos tentar ver isso de forma mais prática, tá bom? Posso apagar tudo? Mas antes de apagar, eu repito, alguma outra dúvida aqui, alguma coisa que não ficou clara, que quer que eu explique de novo? Marcinho, tranquilo? Certeza? Nada, de boa? Quer falar? Tem certeza? Jura? Juradinho? Fala, irmão, fala. Tá. Tem certeza mesmo? Então tá bom. Quem tá com sono? Não, gente, que isso? Hoje é terça. Hoje é o 4º dia do ano. Hã? Por isso, mais um motivo. E amanhã é o 5º. Sabe o que vai vir depois? O 6º. E assim vai. Aí quando chegar em julho, eu vou falar, nossa, o ano tá voando, né? Oi? Na onde? Cadê o coisa? Cadê o pão? Ah, tá. Entendi outra coisa. Eu achei que era festa. Vai ser. Lembra de mim, tá, galera? Confirmação. Lembra de... Quem vai fazer para auxiliar? Falta 19 dias. É o Marcinho, né? Quem mais? Rodrigo. Não vai fazer também, Rodrigo? Acho que tu vai fazer não. Só vocês 3, não é isso? Gente, o local da prova sai aqui. Geralmente não sei Bem pertinho da prova. Eu tenho que jogar minha Bíblia aqui, porque... pode botar em qualquer lugar aqui perto. Vamos lá, galera.
eu tô melhor ainda. Às vezes os caras utilizam às vezes colégios públicos também, né? Depender. Também utilizam colégios públicos, a depender do tamanho do concurso, né? Só que não sei se vai chegar a ser. Não sei se vai chegar a pegar bairros sem ser primeiro distrito, né? Tem isso também. Mas acaba quase tudo sendo a 25. Normalmente, quando eu fiz da PM, foi lá na Taquara. Na... Jacarepaguá? É, Chão, hein? na... Taço. Oi? Unigran. Vai abrir. Unigran e o Taço da Taquara. Vamos lá? Ciente de que a gente visualizou o que é o ato administrativo, peço a vocês que, tirando... a gente já tem 3 exemplos aqui para trabalhar, mas alguém quer dar um exemplo assim de uma coisa que a partir de agora falou, cara, tal coisa é um ato administrativo. E a gente pegar ele como exemplo para classificar? Alguma coisa que já vivenciou? Multa. Multa, beleza. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a multa no meio. A multa. Quanto à posição dela em relação ao administrado, a gente pode classificar um ato administrativo em 3... administrado ou cidadão. É porque cidadão a gente utiliza o termo mais em coisa de social, sociologia. Administrativo fica nessa coisa, administração versus administrado. A gente pode usar a multa em relação ao ato administrativo em relação à sua posição, ele pode ser classificado em 3 coisas, tá? E aí vou colocar aqui no canto, mas não perde a multa de foco, tá bom? Agora é a classificação, beleza? Classificando os atos administrativos, tá? Aí vamos partir do primeiro, chamar de posição, tá bom? Em relação à posição do ato administrativo, ele pode ser de, digamos assim, império, mas não é o bairro, tá? Gestão ou de expediente. Eu não vou explicar exatamente o que são cada um desses agora, mas a gente vai ver em qual deles, pelas palavras, a gente acha que uma multa, ciente de que a gente sabe o que é uma multa, que a gente conversou. Onde é que vocês acham que a multa se encontra em relação à posição, tá? Em qual desses 3? Algumas vezes pode ficar em 2? Pode, mas em princípio ela só vai ficar em 1. Posição do ato administrativo? Quando a classificação... não, peraí. Posição da multa. O ato administrativo ele tem várias classificações de vários tipos. Uma delas é tipo assim, de posição em relação ao administrado. A gente viu que a administração pública, em regra, está sempre em posição de superioridade, certo? E aí, assim, em regra, né? Só que quando ela executa um ato... A posição qual é o poder? Não, do administrado é penalizado? Não. Talvez tenha relação com o poder, mas não só no sentido de penalizar. A multa tem sentido de penalizar, mas em alguns casos não é de penalizar, não. É só de você, digamos assim, dar colocar ordem nas coisas. Por exemplo, por que determinada rua vai ser mão única e outra rua vai ser mão dupla? Por que numa rodovia não tem farol, mas tem que ter passarela, sabe? Essa, por exemplo, é de ordem. Mas o interesse público sempre. A questão da... Isso. O que dá a ideia de um ato administrativo do tipo de império? Império. Tem como voltar atrás, sei lá, recorrer. Por mais que eu não goste, vai ser feito. Grande, não tem como recorrer. Tudo ou só da posição? Não, da posição do império. O que dá a ideia de falar assim? Posição do império. Um ato administrativo do tipo ato administrativo do tipo de império. Tá não? Não, então volta, vamos com calma. É tipo assim. O ato administrativo, quando ele for praticado, em regra, a administração vai estar aqui, beleza? Ela está aqui em cima, e aí para barro tem nós. Tipo, vou até já responder. A multa. Por quê? Eu não negocio quando eu sou multado, em regra. Eu posso recorrer. Superioridade. Posição de superioridade. O império está ligado a isso. Vou até colocar a palavra aqui do lado. E a posição? Não, um ato de império é um ato praticado
pela administração pública em posição de superioridade ao administrado, a nós. O expediente seria nós. Não. O expediente é outra coisa. Expediente é outra. Gestão e expediente são outras coisas. Só do Império em princípio. Se a gente pensa. Estou colocando aqui só para mostrar a questão de posição. Então, assim, você vai ter um ato que a administração pública está em cima, entre aspas, do administrado. Ela está em posição de superioridade. Não? Então, quando se deparar com isso, os caras vão e perguntar que tipo de como é que você classificaria esse ato administrativo, você vai classificar ele como ato de império. É o termo que o cara utiliza para dizer que a administração pública está em posição de superioridade ao administrado na hora que pratica o ato. Tá? Existem atos em que a administração pública vai estar aqui, do lado. Ou melhor, em posição de igualdade, na mesma linha. Quando que isso vai acontecer? Quando a administração pública precisar excepcionalmente negociar com o administrado. Em alguns momentos isso acontece. Se a administração pública quiser o meu terreno, por exemplo. Olha, um bom ponto. Em alguns casos de requisição de propriedade, você perde e só recebe o dinheiro. Mas, por exemplo, reforma agrária. Pega a ideia de reforma agrária, é o quê? Você vai pegar terras improdutivas e blá blá blá. Aí beleza. Só que vamos supor que você não tem uma lei de reforma agrária. Então você fala o seguinte, o governo vai precisar, cria um programa em que ele vai, tentar estimular fazendeiros a venderem parte dos seus terrenos. Vamos negociar. Aqui, ó. Eu não vou chegar te dando pancada. Irmão, chega aí, senta aí. Esse terreno aí, tu faz o que com ele? Nesse caso aqui, se a gente tivesse que chutar, quando eu falo assim, olha, a administração pública está em posição de igualdade, né, com o administrado. Qual desses dois aqui, já que esse aqui a gente sabe que é superioridade, a gente classificaria? Qual dessas duas palavras tem mais a ver com a ideia de igualdade em relação ao administrado? Um ato de gestão ou um ato de expediente? Expediente? Por que expediente? Como é que é? Bom ponto. Mas olha só. Caralho, essa porra é uma merda. Trabalhar. Excelente. O que mais? Todo mundo concorda com o expediente ou alguém acha que não é expediente? Qual a definição eu acho que seria? Peraí, desculpa. A definição de expediente. A do expediente. Como é que ela se enquadra no direito administrativo? Expediente, normalmente a gente usa no atual, expediente é a carga horária de trabalho. Continua. Eu acho que Não, a multa não. A multa a gente é superioridade. Eu acho que seria, essa parte é uma parte de gestão. Nesse caso do... Por que gestão? Mas vai, Rodrigo? Por quê? Ele vai comandar? Não, acho que... Administrar, gestão, administrar. Vai administrar, vai Na hora, Organizar, tipo, desenrolar. Como é que é o técnico de desenrolar? Negociar. O ato de gestão tem a ver muito com a ideia de negociação. Quando a administração precisa negociar alguma coisa, ela não pode, como ela negociar está ligada à ideia de você convencer, desenrolar, você não pode partir da posição de superioridade com o administrado. Você tem que convencer a ele, ou a ela, ou a convencer o maluco ali que tal ideia é melhor de ser executada. Nesse momento, você não vai partir para a arrogância, você vai para o desenrolo. Não. Gente, tem certeza ou não? Deu para pegar? Então, assim, se a pergunta for, a administração pública pratica o ato em posição de igualdade com o administrado, como é que a gente classifica esse ato? Ato de gestão. Porque tem a ver com negociação, com a administração, com o desenrolo. Tranquilo? Só que tem coisas que a administração pública faz referente ao trabalho. E trabalhar é uma coisa que a gente faz direto, habitual. Essas coisas a gente chama de atos de expediente. São atos corriqueiros, são coisas frequentes.
São coisas habituais. Que a administração pública vai fazer. Esses atos aqui, alguns casos, alguns deles são chamados atos de mero expediente, atos comuns que o cara vai fazendo ao longo da, digamos assim, de uma rotina administrativa. Não é nem de superioridade nem de gestão. O cara vai tocando o barco, tipo carimbar processo, sabe? Nos processos, assim, porque mero expediente, né? É um termo que o pessoal utiliza no processo judicial quando o juiz faz alguns atos que ele faz na sala dele sozinho. O cara não está diante do tribunal, o cara não está diante de advogado, ele está ali, ó. Tipo assim, ele recebe um relatório visto, tipo, vai lá. Eu pedi para fazer uma pesquisa de idoneidade da pessoa, visto. Entendeu? Entendi. Então o expediente que está relacionado aqui é habitual, que é Comum, coisas comuns. Normais, do cotidiano. A ideia de habitual é isso. Antes de eu continuar, gente, isso aqui ajudando vocês ou tá atrapalhando? De coração. Grazi, tranquilo mesmo? Tem certeza? Então tá. É porque eu não gosto de botar muito conceito porque eu acho que enrola mais. Se a gente conseguir construir a imagem, eu acho que fica mais fácil. Então, se a gente pensar assim numa multa, como a gente partiu do princípio, a multa, ela é um ato praticado em posição de superioridade em relação ao administrado. É o padrão, a regra é essa, tá? Da administração. Só que às vezes a administração precisa negociar. Beleza? Aí ela vai praticar atos de gestão. E no dia a dia, ao longo do dia a dia, em regra, ela vai praticar muitos atos de expediente. São as coisas que mais faz um servidor público. Que é coisa do dia a dia. Tranquilo? Beleza? Tá. Vamos pegar o exemplo da multa de novo. Agora, em relação a quantas pessoas, órgãos, participam do ato. Então, às vezes tem atos que você vai precisar de uma pessoa participando, atos que vão participar mais de uma pessoa. Em relação ao que a gente chama de composição, deixa eu fazer assim só para dividir. Tem 3 tipos de classificação. A primeira é a composição simples, que é o que o Rodrigo falou. Que é quando você tem uma... Vou colocar aqui pessoa, tá? Mas, enfim, melhor botar órgão. Você tem o composto e o complexo. Antes da gente explicar isso daqui, vamos para a multa. Quando você tem a aplicação de uma multa, você tem quantos órgãos participando? órgão. Um só. Então, que tipo de ato administrativo é a multa em relação à composição? Simples. Beleza? Aí se fosse a multa e ela recorresse, seria um composto? Se ela tiver que recorrer ao Poder Judiciário, a gente vai entrar em outra classificação aqui. Não necessariamente vai ser o composto. Mas aí já não é mais assim. Por quê? O composto e complexo tem de cara a ideia, mas não é a principal ideia, de que você vai ter mais de um órgão. Tá? Não necessariamente tem que ter 2 órgãos, pode ser 3, 4. Beleza? Mas aqui no composto e no complexo, a gente já tem a ideia de que é mais de um órgão. E aqui também. Mas não é só isso, tá bom? Esses dois aqui, mais de um órgão para mais de um órgão, então os dois são iguais? Claro que não, por isso que eles têm uma diferença, que a gente vai entender o porquê. A diferença deles é a seguinte. Vamos pegar a ideia da aposentadoria, mas não necessariamente a do INSS, tá bom? Você, servidor público, precisa se aposentar. Como é que você imagina que vai acontecer a sua aposentadoria? No caso, que ele presta serviço, vai ter que liberar ele e depois ele pedir no INSS? Tipo isso. Mas repara, É sempre órgão, não é Isso. setor não, né? Não, aqui é órgão, não é setor não.
É tipo assim, polícia e... Esqueci como é que chama. Não é SEAP, SEAP é outra coisa. Eu vou chamar polícia e previdência do policial, digamos assim. Mas vamos pegar a ideia que você falou. Você trabalha num lugar, esse lugar diz que você tem tempo de se aposentar, aí você já está aposentado? Não. Não, por quê? Tem que ter um outro órgão fazendo o quê? Legalidade para ele poder estar se Isso. legitimando. Isso, legitimando, concordando. Nesse tipo de ato, em que você tem mais de um órgão concordando, desculpa aqui. Homologando, vai ficar melhor? Que é só o quê? Confirmando que você tem esse direito. Não é concordar, tipo assim, eu também acho. Não, você, o teu órgão diz, olha, você preencheu o requisito para aposentadoria. Aí você vai lá, bota a documentação no negócio da Previdência. Os caras vão aí, você tem direito realmente. Então eu homologo, eu concordo, eu confirmo a sua aposentadoria, eu vou homologar. Homologando no sentido de confirmar, tá? Posso apagar homologando e botar confirmar? Talvez fique melhor, ou não? Pode ser? Tá. O exemplo que tu deu desse composto sempre vai se aplicar mais nessa questão do servidor público? Ou tem algum exemplo assim da... Então... Até no habitual, né, o cara que trabalha numa empresa privada, ele tem que comunicar a empresa. Isso. Isso. Documentação, também vai ser uma situação dessa? Isso. Para fins de entender esse processo, sim. Mas é sempre lembrar que isso aqui... Só da divulgação pública. Mas essa ideia, por exemplo, de um ato composto é isso. Você tem um cara que faz um determinado movimento e o outro que meio que dá o ok. Mas assim, os dois estão fazendo isso não porque os dois têm que necessariamente concordar. Os dois confirmam um determinado direito que você tem. Confuso? Tipo, se encostar, tudo isso também. Isso. Aqui você não tem, digamos assim, dois órgãos que precisam conjugar vontades. Aqui dois órgãos vão atuar, mais de um no caso, mas vamos pegar dois para facilitar, vão só dizer o seguinte, olha, fulano fala A, aí fulano, você tem razão. É isso. O primeiro fulano que falou A, ele está falando por quê? Porque você preenche os requisitos, ato vinculado, para poder exercer tal direito. E o outro cara, ele só confirma que você vai exercer, que assim, você tem o poder de exercer o direito. Pode-se dizer a questão, um exemplo, para se evitar fraudes, por exemplo, esse exemplo que você deu. Porque para alguém fraudar alguma coisa, somente um é mais fácil, com dois é mais difícil. Tem esse justificativa também. Excelente. Não, mas é questão da competência mesmo, né? Também. Esquece. Competência, motivo, viu os atos administrativos com seus elementos aqui naturalmente em vocês, DNA? Esse bagulho vincula, mano. Mas assim, é principalmente a ideia do composto seguinte, olha, o composto é um confirma o outro. O complexo, não. Exemplo, indicação de maluco pro STF. Cara, quem indica? O presidente. Quem aprova? O Senado. Faz um negócio chamado sabatina. Teve um agora recente. Não sei se vocês acompanharam ou não. Não. Mas dá para visualizar isso? Ou quer que eu dê outro exemplo? Então, tipo assim, o presidente fala, eu quero que fulano seja o ministro. Beleza. Por quê? Porque eu quero. Ou seja, é um ato discricionário. Se ato discricionário, não é composto. Do outro lado, o cara não tem que confirmar. Ele tem que concordar. Mas os dois têm margem de liberdade para achar se pode ou não. Num ato complexo, você tem mais de um órgão, nesse caso aqui, concordando. Mas concordando, no caso que ele pode concordar ou não, né? Exatamente. Se eles concordarem, pratica-se um ato complexo. Se eles não concordarem, não tem ato complexo. Aí não tem nem ato.
sei que tá um pouco complicado, certo? É tipo o veto do presidente também, né? Tipo o veto do presidente. Aí, por exemplo, são vários órgãos. Passou pela Câmara dos Deputados, foi pro Senado, chegou no presidente, ele pode concordar ou não. Aí ele vetou. Aí volta de novo para lá. Excelente ponto. Excelente ponto. É isso. Qual a diferença entre os dois? No composto... Essa é a composição do ato. É a composição no sentido de quantas pessoas, né? Esse composto eu posso botar exemplo assim, pedir, um órgão ele vai fazer um pedido e o outro órgão vai confirmar. Isso. Aí o exemplo do composto. Isso, o composto tem a ideia de confirmar porque, assim, em princípio, Ele sempre confirma. ele pode não confirmar. Mas por que ele não vai confirmar? Porque ele pode dizer, olha, não existem requisitos. Por exemplo, você vai requerer aposentadoria. E aí, o pessoal do teu setor, do setor da RH do lugar que você está, faz as contas, só que o maluco errou o cálculo. Aí mandou lá para o INSS. Por questão de segurança, vou chamar de INSS para facilitar a visualização, mas o órgão da Previdência falou o seguinte, olha, o cara não tem 35 anos, ele tem 34. O cálculo é assim, assado, você fez o cálculo errado, então você não vai se aposentar. Por quê? Não preenche requisito de legalidade. Eu não confirmo que seja legal. Não é que eu não acho que você tem que... Aqui, tá ligado? Concordar? Tá ligado a ideia de vontade. Beleza? E entra até o interesse sem ser o... Sem ser a vontade. Muito, Não, o público tem que entrar. mas vamos botar assim, a parte política, né? Sim, mas em tese, a política ela tem mesmo que seja uma questão, digamos assim, de interesse eleitoral, até se for mais explícito, ainda assim aquilo é revestido de interesse público porque atende a uma ideologia ou um determinado grupo que se identifica politicamente, que faz parte do interesse público. É permitido. Mas aí, aqui você tem a discricionariedade, que a gente estava falando anteriormente da ideia da margem de liberdade. Tá? Então, assim, quanto à composição, você pode ter um órgão participando ou mais de um. Se for um órgão, é simples. Se for mais de um, ele pode ser composto ou complexo. Composto, um confirma o outro. Complexo, um tem que concordar com o outro. Beleza? No composto, a galera pode até não confirmar. Por quê? Questões de legalidade. No complexo, eu posso não concordar. Por quê? Porque eu não quero. É meu direito. E aí? Tá muito voado? Ou tá dando pra... Eu diria que sim. Isso. Eu diria que sim. Porque assim, tudo que a gente viu até agora foi para chegar aqui, não nego. Toda aquela ideia de poder administrativo vai para chegar aqui. Aí se a gente não... Oi? Quando a gente começou a administrativo, eu acho que eu falei assim, cara, é uma construção. Então a gente construiu para chegar aqui. Porque isso aqui, por exemplo, tá ligado ao poder discricionário que a legislação pública tem. Que é lá atrás que a gente viu. Mas o cara tem que respeitar o princípio da legalidade. Foi a primeira que a gente viu, né? Para praticar e tudo mais. Eu volto ou eu avanço? Nesse aqui? Claro. Eu botei na composição composto, eu botei exemplo. Um órgão recebe o pedido, o outro confirma ou não. Nesse complexo eu botaria como? Um órgão ou não? O outro tem que achar a mesma coisa, tem que concordar, tem que ter a mesma vontade. Eu botaria um órgão recebe o pedido? Não. Sim. O órgão da Presidência da República manda para o órgão do Senado. Pedido, o outro tem que concordar ou não. Concordar, querer igual. Mas principalmente, talvez para se facilitar... Confirmar e concordar tá por similar. Tá. Pelo exemplo que tá dando, diferencia Eu achei a bem. homologação melhor. Diferencia bem. Porque aquilo que homologa é aquilo que reafirma. Entendeu? Por exemplo, a homologação quando você é mandado embora. Você vai no sindicato para homologar, porque o sindicato ele vai lá para poder reafirmar aquilo que a empresa fez. Então ele vai homologar. Entendeu? Eu preferia, no caso, a homologação mesmo, para poder. Então, botei aqui homologação vinculada a confirmando, tá bom? A questão, aqui você associa a ideia de vinculado. Aqui você associa a ideia de discricionário. Homologação até do
Não, homologação daqui. Tá ligado? Esse aqui, ó. Só coloquei aqui em cima. O simples já foi. O simples só tem um órgão. Os outros têm mais de um. Chegou no ato administrativo que é praticado por um órgão. Como eu classifico ele com relação à composição? Simples. Ah, mas fulano precisou de fazer não sei o que no setor tal, envolvendo 50 setores. Parabéns para ele. Do mesmo órgão, simples. Envolveu 50 setores, 5 órgãos diferentes, aí a gente vai sentar e conversar, vai entender o que aconteceu. Beleza? Se tiver uma coisa em que um faz e o outro homologa, confirma, dá ok, chancela, composto. Se tiver um órgão e o outro tem que concordar, tem que achar a mesma coisa, tem que sentir a mesma coisa, complexo. No composto pode ter mais de um órgão, mas não precisa achar a mesma coisa. Eles não têm margem para achar. Eles só vão, digamos assim, um vai confirmar o outro, vai homologar o outro. Ou não. Mas é porque, tipo assim, o achar tem uma ideia discricionária dele. Que é uma ideia de margem de liberdade, para poder, digamos assim, pensar na conveniência e na oportunidade. A gente até colocou aqui, conveniência e oportunidade, mais cedo. O vinculado, não. O vinculado, digamos assim, a lei... Você está escrevendo vários, mas confirmando vinculado ainda. Mas está confundindo vocês? Não, realmente é só, pra mim, né? É só a similaridade mesmo. Tá. Eu acho que é um bom exemplo, a situação, no caso é um privado, né? Mas é como se fosse, se a gente trouxesse, levasse para o público, seria, por exemplo, quando uma pessoa trabalha na CLT e ela é mandada embora, ela tem lá um sindicato. Sim. A empresa faz as contas e manda embora e paga ali. Ah, o cara recebeu 30 mil, por exemplo. Aí chega lá no sindicato, o sindicato vai ler tudinho para saber se tudo foi respeitado, se o cálculo foi feito da maneira correta, se ele recebia o salário correto. Então ele tá homologando, fazendo a homologação do sindicato, porque às vezes a gente espera para fazer a homologação. Então, no caso, se fosse setor de órgão jurídico, seria, por exemplo, a empresa mandou embora, aí o outro órgão jurídico vai lá e vai homologar, ele vai reafirmar, ele vai reconferir. Então ele só pode... Pode continuar. Tem a situação de ele negar, por exemplo, o sindicato chegou lá e falou assim, não, esse cálculo aqui, esse salário base está errado. Então eu preciso, ele não tem esse requisito aqui, está errado. Aí reenvia para poder fazer um outro cálculo. Ele vai tipo verificar. Ele vai tipo fazer a verificação. Oi. Vai lá. Fala, não gostou. 4º dia do ano ela não gostou. Valeu, gente. Ele vai dar essa ideia de verificar. Isso eu concordo. Aqui já não. Aqui o cara não vai só verificar. Ele vai realmente ter que achar a mesma coisa. Ele tem essa liberdade para discordar porque não gostou. E aí, particular dele. Não gostou assim, entre aspas, tá? Não é só não gostei porque não gosta. Eu não gostei por motivos de interesse público. Foi? Ah. Um outro tipo de composição do ato é em relação, digamos assim, o cara precisa pagar algumas coisas. Isso aqui para já pagar. Eu sempre... Tá. É em relação ao que a gente vai chamar de ciclo. Como assim de ciclo? É uma sequência de etapas que o ato tem que fazer. Que em princípio a gente está falando o seguinte, o cara faz um treco, pede um treco, o cara pede um documento e recebe, tem um determinado direito, pode ser concedido ou não, e coisas do tipo. Beleza? Então assim, em princípio, quando a gente pensar na ideia de classificação em relação ao ciclo, né? Digamos assim, ciclo é percurso. Não, percurso não fica feio, é etapas. Deixa eu ver melhor. As etapas do ato, a gente vai ter alguns tipos de classificações, mas antes de eu colocar é o seguinte. A ideia de ciclo de etapas é que um determinado ato, ele começa, tipo assim, o ato começa a ser praticado e a gente espera que ele vai produzir o seu efeito. A gente viu isso no conceito do ato administrativo. Só que tem atos que no meio do caminho ele fica todo errado. Aí ele acaba sendo anulado, sendo revogado, beleza? Tem atos que, por exemplo, eles ficam prontos,
mas eles vão ficar prontos e vai faltar alguma coisa. Ih, esqueci de tal coisa no meio do caminho. Perceberam? Então, assim, em relação ao ciclo, às etapas, os atos também podem ser classificados. Por exemplo, como é que a gente poderia classificar um ato que dá tudo certo, que não tem nenhum erro nele, nenhum defeito? Que palavra a gente usa para algo que, digamos assim, não tem defeito? Não tem. É. Perfeito. É uma classificação de ato em relação ao seu ciclo. Por quê? Pô, não tem nenhum erro nele. Tranquilo? E como é que a gente diz que um ato tem um erro? Como é que a gente pode classificar ele? Eles dão um nome, vicio, alguma coisa. Tem um ato viciado, né? Quando tem um vício, isso. Mas não nesse sentido todo. Se um ato que dá tudo certo a gente chama de perfeito, como é que a gente chama um ato que tem coisa errada? Excelente. Só que assim, ter coisa errada no ato pode se dar de duas formas. Tem coisa errada que pode acabar com o ato quando você vê o erro, mas tem erros na vida que a gente só reconhece depois de muito tempo. Isso acontece com os atos também. E tem erros que você fala assim, pô, isso aqui eu resolvo depois, mas vamos terminar essa parte aqui? Perceberam essa ideia ou não? Ficou confuso? Vamos supor, por exemplo, a gente tem um ato que está tudo certinho. Ele começa a ser elaborado e ele termina produzindo o resultado esperado. Ele é perfeito. Aí tem um ato que no meio do caminho a gente fala, pera. Esse ato não pode acontecer desse jeito. Tem um erro aqui gigante. Cancela tudo e faz de novo. Porque aquele ato estava imperfeito. Mas tem ato que fala o seguinte, olha irmão, tu errou o negócio aqui, tu escreveu o formulário errado. Mas depois a gente conserta esse formulário, vamos dar sequência aqui para não perder tempo. Perceberam? São 3 tipos de ato. A gente definiu o primeiro, classificou o primeiro, classificou o segundo. Como é que a gente pode classificar esse terceiro, em que você deixa uma coisa ali para fazer depois? Como é que a gente chama essa coisa no dia a dia? Que palavra a gente usa? Algo que você deixa para resolver depois. Que ele... Postergar, mas tem uma palavra mais simples. Também com P. Deixa eu ajudar então. Pendente. Não acho que tá errado não, cara. É porque eu nunca vi assim um ato administrativo procrastinador. Eu nunca vi classificar ainda. Mas a ideia é essa. A ideia é deixar para resolver depois. Pendente é algo que você deixa para resolver depois. Você produz o ato, mas ele tem uma coisa faltando. Tá pendente essa coisa. Estão pegando essa ideia aqui, sem eu escrever nada? Sim. Grazi? Certeza? Perfeito, tá tudo certo e imperfeito. Tá errado, pendente, tá faltando algo. E o último é o consumado, que é o quê? O ato acabou. O ato foi realizado. Tranquilo? Então, isso é o tipo de classificação em relação aos ciclos. Beleza? Agora tem uma outra que a gente pode pensar, e eu vou apagar aqui porque dá para ligar isso. Rapidinho. A gente acabou não colocando a multa aqui. Onde é que a gente pode classificar a multa nesse tipo de classificação com relação às etapas? Consumado. Também. Ou imperfeito, se a multa foi ilegal. Depende. Tem classificações que o cara pode ter mais de uma. Não é uma coisa fixa. Aqui é fixo e aqui é fixo. Nesse tipo de classificação. Mas ali não. Porque uma multa perfeita é uma multa fabricada corretamente. A multa perfeita, o cara aplicou errado. A multa pendente, o cara aplicou, mas ele anotou o número da placa de forma equivocada. Dá até para você multar por dedução. Tipo assim, o 5 está meio rasurado, mas você precisa ter certeza se aquela placa está correta. O ato consumado, você multou o cara pagou a multa, acabou. Perceberam? Então, dependendo do que a multa aconteça, você vai valer. Agora, um outro ponto interessante também, e aí dá para ligar, é em relação à própria questão da validade do ato. Como assim validade do ato? O ato, ele pode ter alguns tipos de classificação em relação a se ele é válido ou não. Por exemplo, que tipo de classificação a gente dá
para um ato que é todo feito dentro da lei, que respeita todos os requisitos da validade, como é que a gente poderia chamar ele? Ato válido. Excelente. Percebe que alguns tipos de classificações, se a gente entender, olhar para a palavra e entender a palavra, acabou. Isso aí é do ciclo, hein? Não, esse aqui é de validade agora. De validade. Que tem ligação com o ciclo, tem, porque um ato perfeito normalmente é um ato válido. Né? O que é um ato válido? É uma multa perfeita que foi aplicada, que está valendo. E o contrário do válido, como é que a gente chama? Como é que é o nome? Inválido. Só que a gente também, para facilitar, e não ficar porque inválido é um termo pejorativo, digamos assim, a gente vai chamar ele de nulo, tá? Mas aqui tá ligado a ideia do não vale. Que, curiosamente, é um ato imperfeito. Percebem que tem relação? Só que, assim como a gente tem atos pendentes que deixam coisas para lá, tem atos que, apesar de ter erros, a gente pode deixar passar. É uma coisa que, tipo assim, que você não necessariamente vai anular. E como é que a gente pode chamar um ato que, digamos assim, que não necessariamente precisa ser anulado, mas ele pode ser anulado, mas ele não necessariamente tem que ser anulado? É um ato anulável. Beleza? Que é parecido pra caramba com um ato pendente.